Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações e que a gente possa, nesse breve momento, refletir a respeito da doutrina do Cristo, aclarada pelas claridades imortais e morredoras da doutrina dos Espíritos. Antes, porém, queremos fazer uma nossa pequena homenagem ao professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, que em 31 de março de 1869 retornou ao mundo espiritual plenamente justificado pela tarefa bem cumprida que desempenhou no plano físico, nos legando a doutrina dos Espíritos, não de sua autoria, mas ele como intérprete e representante dos Espíritos trouxe e deixou em nossas mãos a doutrina que ora abraçamos, que compreendemos, amamos e que nos ajuda a caminhar. Então, professor Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso Allan Kardec, nossas sinceras homenagens por ele ter nos deixado um legado tão importante para as nossas vidas. Nós estamos fechando o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da vida futura, com o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje nós vamos falar do capítulo do item 8, que fala de uma realeza terrestre. Muitas pessoas falam, ou melhor dizendo, vamos fazer um parêntese. Esse capítulo começa com um inquérito feito por Pôncio Pilatos a Jesus, em que ele questiona: tu és rei? Já que Jesus havia sido entregue a ele, Pôncio Pilatos, com o título de rei dos judeus. Então Jesus diz para ele assim: sim, eu sou rei. E Pôncio Pilatos, antes que tivesse qualquer outro tipo de preocupação, Jesus aclarou e deixou ele bem bastante à vontade, quando fala assim: mas meu reino não é deste mundo. Como que a gente pode ficar tranquilo que o meu reino não é deste mundo. Se o fora, minha gente teria combatido e evitasse que eu caísse em mãos dos que ora me prendem e me cerceiam. Mas meu reino ainda não é aqui. E Jesus estava se referindo realmente não àquele reino com uma coroa, com as insígnias ou com as honrarias que o mundo físico dá ao homem devido ao seu destaque na sociedade. Mas Jesus se referia a um reino muito maior e muito mais abrangente. Ele falava de um reino que muitos de nós ainda ignoram, muitos ainda desconhecem, mas nós, espíritas, conhecemos. Nós sabemos que esse reino é um reino de felicidade, um reino da consciência tranquila, do dever bem cumprido, que só se adquire através da vivência no plano físico, de acordo com os parâmetros evangélicos, com os parâmetros da doutrina do Cristo. E algumas pessoas dizem para nós: você fala de uma realidade que para você é verdadeira, mas que nunca ninguém voltou para contar. Ou seja, quando falamos da vida espiritual, as pessoas alegam que não há testemunhos da veracidade dessa vida. Pelo contrário, nós estamos repletos de casos em que companheiros vêm para contar como chegaram a esse reino, como se desembaraçaram lá numa nova realidade, o que tiveram que fazer para readaptar e para poder continuar a sua jornada, já que a vida é infinita. A morte só existe a do corpo, a do espírito, o espírito nunca morre. E nós temos aqui um testemunho real, dado pela Rainha de França em Havre, em 1863, em que ela narra que sofreu uma decepção muito grande, porque quando ela chegou no plano espiritual, ou melhor, antes de desencarnar, ela achava que quando chegasse a algum outro lugar, ela seria precedida de todas as homenagens, recebida com pompa e circunstância, que
que o seu cargo aqui na vida física lhe proporcionava e lhe seria como consequência quando daqui partisse. Chegaria do outro lado da vida com um séquito de súditos, prestando-lhe homenagem, dobrando a coluna à sua passagem, reverenciando aquela rainha que estava retornando ao mundo espiritual. E ela falou que nada disso aconteceu. Que as honrarias que recebemos aqui, das homenagens que aqui recebemos, de nada valem. Muitas das vezes não nos acompanham nem mesmo até o túmulo. Mesmo quando chegamos, antes de chegarmos ao sepultamento do nosso corpo, o trono vago aqui no plano físico já foi ocupado por outro. Outras pessoas são reverenciadas, ninguém lembra mais daquele rei ou rainha que se foi. E quando ela chegou no plano espiritual, ela deparou com uma realidade diferente daquela que ela havia imaginado. Não foi recebida com pompa e circunstância, nenhuma homenagem lhe foi feita, não lhe foi perguntado qual o título que ela possuía aqui na Terra. Ao contrário, foi contabilizado, sim, o bem que ela podia ter feito, o que fez e o que não fez, das oportunidades que ela tinha de ser útil e foi, ou que não foi. E ela disse que o espanto dela aumenta quando ela vê pessoas ou figuras que ela julgava insignificantes quando estavam aqui na Terra com ela, e que lá no plano espiritual ela julgava que estaria bem abaixo dela. Ao contrário, essas humildes pessoas que não tinham um sangue nobre, nenhum título de nobreza, nenhuma insígnia, estavam acima, e segundo palavras dela, muito acima da situação em que ela desfrutava naquele momento. E ela teve que se readaptar àquele mundo diferente do que ela pensava que existia, mas ela deixou para nós uma receita para que a gente também não se possa perder nos conceitos que a gente acha que receberemos honrarias e homenagens. Então ela diz qual é a receita que nós devemos seguir para ter uma boa recepção, uma boa caminhada no plano espiritual. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Então esse é o roteiro. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Ser para o outro o socorro que gostaríamos de receber se caso estivéssemos em situação desfavorável. Ser para o outro um amigo que nós gostaríamos que alguém fosse nós. Aquele ombro amigo que oferecemos, que gostaríamos de receber caso precisássemos de um ombro para chorar. Ser aquele companheiro, ser aquele amigo, como Jesus fala, se alguém lhe pedir para caminhar 200 passos, dê 400, dê 500. Façamos sempre a mais daquilo que nos pede, com todo o coração, com toda homenagem ao Cristo que nos deixou esse legado de misericórdia, de perdão, de compreensão e de amor. Que nós possamos ser pequenos cristos, mas que sejamos gigantes algum dia, continuando a nossa escala de crescimento espiritual. Muita paz a todos, muito obrigado, porque a minha garganta está acabando, eu não tenho como falar mais, e também o nosso tempo está no final. Muito obrigado a todos, muita paz, que Deus esteja conosco hoje, agora e sempre.